Há 30 anos, em 1995, o mundo assistia pela primeira vez à realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ali nascia a famosa COP. Enquanto os países davam os primeiros passos para falar de agenda climática, no Brasil, a sociedade civil também começava a se organizar para falar de clima e sustentabilidade. Duas coisas importantes, marcantes ali, a gente tinha acabado de sair da Eco 92, enfim, muita coisa aconteceu ali, e nesse período entre o final da Eco 92 e 95, várias coisas aconteceram, né? Primeiro que a gente teve um impeachment, né? No Brasil tinha essa questão de a transição, era o 93 foi o Plano Real, tinha bastante coisa acontecendo do ponto de vista do arranjo assim, do Brasil. Então era um cenário em que no final dos anos 80, para o começo dos anos 90, se falava na questão do boicote das florestas tropicais ou de qualquer coisa que viesse de áreas tropicais. E esse movimento ele vinha crescendo no sentido de não adianta boicotar, até porque a maior parte do consumo é interno nos países, né? Então o importante é a gente conseguir identificar quem tem boas práticas que pode servir de exemplo e buscar favorecer, fortalecer, dar luz a essas boas práticas que são feitas. Em 93 foi criado o FSC e a gente participou do processo da criação do FSC, da discussão dos critérios. O Imaflora ele é criado nesse espaço do pensar no pós-Eco 92, né, onde a gente fala do desenvolvimento sustentável, da coisa do social, econômico e ambiental andando juntos, e é nesse espaço que está o Imaflora. Ele nasceu para ser uma organização que pensa o uso sustentável como uma estratégia de conservação. Nesse cenário complexo, diversas iniciativas e ações surgiram. Como resultado direto da COP1, foi criado o Protocolo de Quioto em 1997. Enquanto isso, no Brasil, a Lei de Crimes Ambientais era promulgada em 1998. Diversas organizações não governamentais cresceram e surgiram nesse contexto, como é o caso do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o Imaflora. O Imaflora nasce da iniciativa de estudantes universitários da ESAL, pertencentes ao movimento estudantil, eram pessoas ativas no movimento estudantil, e que tiveram a percepção de que se eles fizessem um trabalho com o setor privado, e especialmente de certificação de boas práticas, isso abriria caminhos para outros trabalhos significativos. Então, desde o início, o Imaflora, desde que ele foi criado, ele tem o compromisso de que uma parte do faturamento vindo da prestação de serviços tem que se dedicar a trabalhos comunitários. E ao longo do tempo, o Imaflora foi se legitimando, se afirmando e sendo reconhecido socialmente no Brasil inteiro como uma organização de referência na certificação socioambiental, mas cada vez mais também de referência no trabalho com comunidades rurais as mais variadas. Entre as ferramentas que ajudaram a impulsionar a sustentabilidade no Brasil, a certificação se destacou como um poderoso indutor de boas práticas. A certificação ela é fundamental, sobretudo no contexto que a gente vive desde o início do século XXI. Por quê? Porque o grande desafio que nós temos é enfrentar o que as Nações Unidas chamam de tríplice crise planetária, ou seja, mudanças climáticas, erosão da biodiversidade e diferentes formas de poluição. Juntando-se a isso uma quarta exigência, uma quarta reivindicação fundamental, que é a luta contra as desigualdades. Então, nessas três dimensões, o Imaflora atua de maneira cirúrgica. Por quê? Porque uma fazenda pede para ele, para o Imaflora, para os técnicos do Imaflora, técnicos e consultores do Imaflora, para fazer a certificação socioambiental, não é apenas a certificação de carbono, não é apenas a certificação referente à poluição, mas é a certificação também referente ao bem-estar dos trabalhadores
E essa é uma tendência, esse tipo de exigência vai ser cada vez mais importante. Por quê? Porque o mundo é um mundo em que os recursos naturais dos quais depende a própria produção agropecuária vão ser cada vez mais raros e cada vez mais valorizados. No setor florestal, a busca por mercados exigentes impulsionou a adoção de padrões rigorosos de manejo, como o selo FSC. Empresas como a Klabin foram pioneiras nessa jornada. As mudanças em relação a todos os aspectos novos que a certificação trouxe, elas repercutiram de maneira diferente a depender do nível de maturidade que cada companhia já tinha para aquele assunto, né? Então, no começo, quando a certificação não era um mandato, uma obrigação, uma exigência de clientes, adotaram aquelas empresas que já tinham um alinhamento com essa visão de sustentabilidade na sua forma de pensar, na sua forma de conduzir os negócios. De lá para cá o cenário mudou. Não é mais uma escolha, não é mais uma opção daquelas empresas que já estão alinhadas, é uma necessidade a qual todos precisaram se adequar para responder. Isso responde a uma necessidade concreta também da sociedade humana como um todo de encontrar novas formas de ocupar o meio nesse planeta que é único, né? Nós não temos uma alternativa para repor, de maneira a poder continuar existindo enquanto sociedade, enquanto negócio, enquanto espaço para a manutenção da vida no planeta, né? Então eu vejo esses movimentos como bastante coordenados. Apesar dos progressos inegáveis na luta pela sustentabilidade, alguns desafios de 30 anos atrás ainda persistem, mas é inegável os avanços que foram conquistados nas últimas 3 décadas. Eu acho que o mundo hoje reconhece que a saída está em você conseguir lidar com a questão econômica, ambiental e social conjuntamente, né? Sendo que não tem uma que se sobrepõe à outra. E aí isso se reflete em vários movimentos. Os movimentos que levaram a gente a reduzir o desmatamento no Brasil é porque eles conseguiram considerar esses 3 aspectos ao mesmo tempo, né? Tratar do tema, por exemplo, fundiário ou do tema do direito das populações tradicionais, junto com o combate às atividades ilegais, junto com o estímulo às atividades sustentáveis, ela está falando dessas mesmas 3 coisas, né? Do social, do econômico e do ambiental ao mesmo tempo. Então, eu acho que a mudança, né, que nós tivemos nesses últimos 30 anos está muito vinculada a essa mudança de patamar mesmo, né? Que esse entendimento teve. Esta é uma websérie sobre agropecuária e sociobiodiversidade, promovida em comemoração aos 30 anos do Imaflora. Não deixe de conferir o próximo episódio.